noite eu fui pregar numa igreja e eu disse, já está virando um jargão, porque toda vez que eu pego o microfone eu digo, como é bom estarmos aqui, né? E é bom demais nós estarmos aqui. Pode se assentar, querido. Abra a palavra do Senhor. Desculpe, irmãos, eu cheguei atrasada porque eu avisei a Fran, eu tinha uma reunião na escola do meu filho, hoje pela manhã. Saí de lá correndo, falei, eu não vou ficar até o fim não. Já vi o assunto principal, eu vou embora porque eu tenho compromisso. Queria chegar logo aqui. E eu estou gripada porque noite retrasada a gente falta sabedoria, né? Porque nós somos carne. Noite retrasada eu levantei para orar de madrugada. Aí eu orei 1h20 mais ou menos. O que eu fiz? Eu estava com a roupa de dormir, né? Com camisola fina. Fui lá fora terminar de orar. No terraço. E estava garoando, eu também garoou. Nossa. Aí, irmãos. Fiquei até 5h30 acordada lendo a Bíblia, mas 6 horas, né? Mas ontem já começou. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, me perdoa. É porque às vezes a gente está na luta tão grande, né? Que só orar de joelho parece que não está adiantando, né? A gente quer orar mais e clamar. E eu fui lá fora interceder e profetizar, mas na garoa não deu certo. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo. Eu poderia ir embora, viu, Denise? Deus te usou grandemente nessa manhã. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi o que você disse. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque a gente sempre quer que o Senhor confirme. Amém. Né? A carta a Timóteo, a segunda carta, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Não com menos reverência, mas você pode continuar assentado. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor já falou conosco nessa manhã. Amém. O Senhor está aqui, nesse dia maravilhoso de chuva. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu disse até o 9, desculpa, até o 7, até esse mesmo. Eu vou ler o último versículo novamente. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus, porque o Senhor fala conosco de uma forma maravilhosa. Os últimos tempos são difíceis. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, e numa outra versão, que eu gosto bastante, diz assim: nos últimos dias, sabe, porém isto, é um conselho, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E é com essa versão que eu quero ficar hoje. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na luta tão grande, na luta tão travada, que nós temos força sim para orar, para clamar, para glorificar a Deus, para pedir, para chorar, como a Débora disse. Ela veio, ela consagrou, ela pediu e teve a vitória, mas nós pegamos essa força, extraímos essa força, a gente sabe que é do Senhor. Às vezes a luta é tão grande que você vai lá na madrugada orar, no sereno, mesmo sabendo que não está chovendo, porque você fala: Senhor, eu vou clamar, força eu não tenho, mas eu vou clamar, e ainda é pouco o tanto que eu estou clamando, porque parece
que a minha oração não chega no trono. A gente não tem essa sensação? Que parece que nós estamos orando e a oração não chega no trono. Parece que não temos resposta. Parece que o Senhor não está nos ouvindo. Mas só parece. Porque hoje foi dito aqui da fé. E a nossa fé, sim, ela é muitas vezes atingida. Ficamos com a fé pequena, menor do que um grão de mostarda. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor diz que nós diríamos ao monte: sai daqui e passa para lá, e ele iria. Então, no meio da luta, muitas vezes, a luta é tão travada que parece que nem fé nós temos mais. Porque a gente não consegue nem orar direito. Esse é um ponto de quando nós estamos passando a prova. O outro ponto de quando a prova é tão grande é que você fala: não, eu vou levantar, mesmo sem forças, e eu vou clamar. A força também vem do Senhor. As duas forças. De quando você está tão cansado e você fala: não, eu preciso de renovar a minha força em Deus. E a outra força é de quando você está lutando muito e você diz: eu tenho força no Senhor. São duas afirmações diferentes. Uma, você diz: eu não tenho força, mas o Senhor vai me ajudar, porque quando estou fraco é que sou forte. E a outra você diz: eu tenho força no Senhor. São dois aspectos diferentes na hora da luta. E na hora da prova, irmãos, muitos se levantam e dizem: eu estou na luta, mas agora eu vou para o monte, mas agora eu vou para a vigília, mas agora eu vou jejuar mesmo, mas agora eu vou dizer: Satanás, eu estou em guerra com você, e eu vou mesmo porque o Senhor está comigo, o Senhor é o Deus da minha força. Aleluia. Mas tem outros que dizem: não, eu não estou conseguindo, parece que a minha oração não está chegando aos ouvidos do Senhor. Nós vivemos essa situação. E aqui a carta de Paulo a Timóteo nos relata de que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí é que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para nós estarmos meditando nessa palavra sobre o trabalho. Não o trabalho material, que também despende de força, despende de sabedoria, de inteligência, mas do trabalho espiritual. Irmãos, o trabalho espiritual, ele te desgasta. O trabalho espiritual, ele desgasta a sua força até mesmo física. O trabalho espiritual, ele desgasta muitas vezes o seu sentimento. O trabalho espiritual, ele desgasta muitas vezes a sua fé, sim. Por quê? Porque nós não estamos lutando num plano natural, mas nós estamos lutando num plano espiritual. Quando nós estamos desgastados do trabalho do mundo, o que nós fazemos muitas vezes quando tem condição? Eu vou tirar férias, e aí você volta e você fala: eu estou com a cabeça leve, não é verdade? O corpo cansado, porque se você vai para um sítio, para uma piscina, você vai para a praia, você cansa, você trabalha ali, faz comida para sua família, ou se você vai para um hotel, mas você vai na piscina, você passeia, você anda, você caminha, se você está no campo, você vai ver uma árvore, retira frutos, você cansa o corpo, mas a mente está descansada. Esse é o trabalho natural. Nós tiramos férias e aí nós voltamos renovados. É assim que a gente fala depois das férias de janeiro. Mas o trabalho espiritual não. O trabalho espiritual, irmãos, não tem como nós tirarmos férias. É o tempo todo, o dia inteiro, período integral, sem férias. O trabalho espiritual, nós passamos o tempo todo lutando, orando, clamando, e aí não tem como nós falarmos: eu estou agora com a mente renovada, com o corpo renovado, com o meu espírito renovado, se for por nós mesmos, porque não tem férias. E aí como que nós reabastecemos? Aqui mesmo, orando, clamando, aleluia, buscando a palavra, intercedendo, olhando o outro, né? Às vezes a gente está numa luta tão grande, mas a gente vê pessoas enfermas que a gente ama, no hospital, né? Você fala: Jesus, eu estou com um problema, mas eu vou orar pelo outro. Você ajoelha e Jesus fala: ora por ele, que ele está precisando agora da sua intercessão. E você levanta ali renovado, restaurado. É tão maravilhoso quando nós vamos orar e você fala: Senhor, eu estou com
acontecendo isso e isso. Você fala, glória a Deus, porque o Senhor me avisou para orar por ele, porque ele está precisando. Essa é a nossa renovação. É assim que Deus faz. Nós tiramos férias em janeiro do corpo, mas de orar não. Não tiramos férias de oração. Nós tiramos férias em outubro e setembro do corpo, mas de Jesus não. E os dias são trabalhosos, meus irmãos. Não tem como nós descansarmos nesse tempo de orar, de clamar, de jejuar, de pedir ao Senhor, de pedir forças, com os dois aspectos. Tanto quanto nós, quando estamos com muita força para orar no Senhor, e quando nós dizemos, eu estou fraco, mas eu vou aos teus pés. Então, irmãos, nós temos que continuar trabalhando. O Senhor já vinha nos alertando de que os dias seriam assim, e como o Senhor já disse nessa manhã, seria difícil, não vai melhorar. Não é porque nós somos pessimistas, não, mas é porque nós cremos na palavra de vitória, em que os dias serão difíceis, em que se levantariam muitas coisas contra a família, contra o caráter, contra a moral, mas que o Senhor vai levar um povo que não cansa de orar, que não cansa de trabalhar, que não cansa de jejuar, aleluia, que não cansa de clamar e que não cansa de crer, aleluia. É verdade. Ainda que o nosso corpo doa, porque muitas vezes até o corpo dói, né? Mas não nos cansaremos. Irmãos, o Senhor me lembrou de Noé. Noé ficou 100 dias, 100 anos, construindo a arca. É a mesma situação que nós vivemos hoje. Nós estamos construindo a nossa vida de forma que a nossa morada é eterna. Não é aqui só a construção. E olha quanto tempo já se passou e nós ouvimos, Jesus está voltando. Então, irmãos, hoje, que os tempos são difíceis, nós não podemos deixar apagar essa chama no nosso coração, de que tem uma casa lá, preparada para mim e para você, mas enquanto isso há trabalho aqui na terra. Enquanto isso nós temos que continuar olhando para o Senhor e falar, Jesus, eu tenho força em ti, eu vou. Ou então, Jesus, eu não tenho nem força, mas o Senhor vai na minha frente. Aleluia. Noé demorou 100 anos. Imagina, irmãos, a Bíblia não relata, eu não vou trazer heresia para nós não, mas é uma questão de se pensar. Irmãos, 100 anos não é um dia. 100 anos não é um dia. Irmãos, imagina todo dia aquele homem indo construir a arca. Todos os dias, num lugar que não chovia, ele estava trabalhando. Noé não estava trabalhando somente material, Noé estava trabalhando espiritual. Porque enquanto ele ia e ele construía a arca e fazia aquilo que o Senhor queria, porque ele estava ali para cumprir uma ordenança do Senhor, por isso que era uma batalha espiritual também, não era só material. Imagina o povo que ficava chacoteando de Noé, ficava criticando Noé. Imagina se Noé ia de qualquer forma. Não, com certeza ele ia orando, ele ia clamando, intercedendo, dizendo, Senhor, eu não sei para quê, mas o Senhor mandou. Senhor, eu não sei como será, mas eu estou fazendo conforme as medidas que o Senhor me deu. Senhor, eu não sei como vai ser, mas o Senhor já me instruiu, então eu vou continuar. E cada martelada que ele estava ali orando. Irmão, só com oração para construir uma arca. Naquelas medidas que o Senhor deu. Algo tão diferente que eu nunca vi relato, né? Só com oração. Daquela época não. Agora nós vemos aí os navios enormes, né? Mas naquela época não, irmãos. Uma mega construção. Só com oração. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo uma mega construção, mas é espiritual. Nós estamos construindo a nossa família. Nós estamos construindo a vida do outro, sim, edificando a vida do outro em oração, em cuidado. Irmãos, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas chorando. Então nós não podemos parar, porque os dias serão trabalhosos, tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Irmãos, é tudo o que está acontecendo. Filhos desobedientes aos pais, blasfemadores. São o tipo de pessoas que nós vemos. Famílias tradicionais.
em que criaram os seus filhos, que nós sabemos até daquela forma tradicional, né? Em que a família tem uma linha de pensamento, e aí de repente a gente vê um que desvirtua totalmente. Não estou nem dizendo de famílias cristãs, eu estou usando o exemplo de famílias, muitas vezes que não são cristãs, mas tem aquela linha de tratamento dentro da família, e de repente a gente só ouve as más notícias. Ah, o filho de fulano, mas o filho de fulano o filho de fulano aconteceu isso. Irmãos, está acontecendo aqui. A gente chega em muitos lugares, passamos na rua e às vezes eu chamo atenção para os meus filhos e eu olho de costas e eu falo: filho, olha só, aquela criatura parece um homem ou uma mulher? Mãe, não sei. Não dá mais para entender, irmãos. Olha aqui, olha a palavra dizendo, sem afeição natural. Nós olhamos hoje a espécie, a criação de Deus. Nós muitas vezes olhamos e não sabemos se é homem ou se é mulher. Isso é duro, é doído, é triste. Tanta menina adolescente bonita, tanto menino adolescente bonito que a gente olha e não sabe se é menina, se é menino. Misericórdia, Jesus. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. E como Noé não será fácil. Noé foi criticado, Noé foi chacoteado, Noé foi mal interpretado, mas ele teve a vitória, porque na hora da salvação estava ali Noé e os seus, porque ele confiou em Deus, não parou de trabalhar nenhum dia sequer. Não importa se vocês dizem que não está chovendo, eu vou obedecer a Deus. Não importa se vocês dizem que aqui nunca choveu, eu vou fazer a vontade do Senhor. Foi o Senhor que mandou eu trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou continuar, porque a minha vitória é certa. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas estão desistindo do evangelho, meus irmãos? Por causa, sim, de problemas dentro da igreja? Sim, os problemas continuarão acontecendo, porque sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. É verdade. Mas o número de pessoas que têm saído das igrejas é muito grande. Não é verdade? Há 20 anos atrás era diferente. Saíam pessoas, sim. Mas agora a gente vê uma pessoa na igreja ativa, daqui a pouco fulano saiu. Por quê? Fofoca. As pessoas não estão conseguindo mais ficar firmes. É verdade. Mas é por causa da igreja? Não, gente. São pessoas. Sempre vai existir problema. Sempre. São pessoas, né? Ontem a palavra que o Senhor me deu pela misericórdia, e eu compartilhava ali com os irmãos, dizia sobre Atos, que todos tinham tudo em comum. E foi sobre isso que o Senhor falou lá. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, como é difícil ter tudo em comum. Sou diferente da Débora, sou diferente da Lucia, sou diferente da irmã Carmen, eu sou diferente da irmã Neide, eu fui criada diferente, eu tenho outra família. Como é difícil ter tudo em comum, irmãos. Até mesmo numa sociedade, num casamento é difícil, porque cada um veio com uma bagagem. É só o Espírito Santo para nos dar graça e olhar para o outro e dizer assim: eu vou para o céu com você, mesmo sendo difícil, eu vou entrar na porta com você. Amém. Mas hoje, irmãos, parece que nós estamos ficando frívolos, né? Não temos mais essa consciência. Aconteceu um problema, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu vou ficar na minha casa, porque lá também eu oro, porque lá também eu vejo a palavra, e tem muitos lugares hoje para assistir, né? Porque lá também eu tenho comunhão com a minha família. Tenho uma amiga muito querida, ela é de fora, mas veio morar aqui no Brasil, e ela um dia disse para mim, nós conversando sobre isso, e a família dela, os filhos são exemplares, mais ou menos da idade do meu, e ela dizia para mim: Damares, um dia eu fui na igreja, aconteceu esse problema, e eu disse, nunca mais eu volto, e eu dizendo para ela voltar e tudo, e ela disse, eu faço culto na minha casa, os meus filhos estudam no colégio evangélico. Para que eu vou na igreja se eu chego lá e fazem isso com os meus filhos? Estão ensinando diferente daquilo que eu ensino. Irmãos, olha o ponto que nós chegamos. Porque nós estamos assim. É mais fácil, sim, nós ficarmos na comodidade da nossa casa. Aí a gente não vai ter problema em ter que amar ao outro, suportar ao outro, né? Nós vamos ter problema em ficarmos decepcionados, porque nós nos decepcionamos também aqui, porque são pessoas falíveis a erros.
mas os dias são trabalhosos. Então, irmãos, dá trabalho ensinar, dá trabalho educar, dá trabalho amar, dá trabalho compreender, dá trabalho, irmãos, mas o Senhor nos dará a vitória. O Senhor tem algo garantido para nós. Nós temos a recompensa do nosso trabalho. É uma coroa de vida eterna que ninguém pode tirar, a não ser que eu e você queiramos. Tanto que o Senhor afirma: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Para Noé também teve trabalho, irmãos. Será que só Noé ali sabia, tinha um entendimento na sua casa de que aquilo era Deus que estava falando? Como será que agia a sua família vendo Noé ali construir? O que será que os seus filhos pensavam? O que será que a sua esposa pensava? Mas Noé falava: eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar. Nos dias de Noé também eram difíceis. Também existiam pessoas que não acreditavam no Senhor, que diziam contra a palavra de Deus. Também existiam, irmãos. Isso não é de agora, mas Deus é tão lindo que de Gênesis a Apocalipse Ele nos alerta: vai ficar mais difícil ainda, vai ficar mais difícil ainda, vai ficar mais difícil ainda. No Império Romano, por exemplo, irmãos, a bestialidade era muito grande. A homossexualidade, a Lucy que estudou bastante sabe disso. A homossexualidade também existia, né, Lucy? Alexandre o Grande, né? A gente precisa nem comentar. Mas é um homem de destaque, né? Entre os filósofos, sociólogos. Irmão, sempre existiu. Mas vai ficar pior. Olha aqui. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, nessa manhã, eu já estou finalizando. Se você faz parte da porcentagem que diz: Senhor, eu estou sem forças, e minha força vem de Ti, porque eu já não consigo mais nada, nós vamos orar nessa manhã. Se você faz parte da porcentagem que diz: Senhor, eu estou em luta, mas a minha força vem do Senhor, e eu vou continuar, é diferente. Amém. Nós também vamos orar. Aleluia. Porque os dias são trabalhosos. É verdade. Para o nosso consolo nessa manhã, para o nosso fortalecimento nessa manhã. Isaías 40. Eu gostaria que você abrisse. 28. E Timóteo é tão enfático, né, irmãos? Que ele diz: foge destes, foge, porque eles não vão aprender. Meu Deus, que palavra dura. Foge. Então a gente tem que orar mais. Senhor, cobre-nos com teu sangue. Cobre a minha família com teu sangue, Senhor. Que nós sejamos sal e luz verdadeiramente nesses últimos tempos. Nos ajuda, nos livra, né? A palavra do Senhor nos garante sobre nós orarmos contra a mulher estranha, né? No lar, no casamento. E nós temos que orar contra a mulher estranha, contra a má companhia. Eu já ouvi outras pessoas dizendo: você não pode orar dizendo que livra meu filho da má companhia, porque ele tem que ser luz, né? Mas e aí? Ele tem que ser luz na boa e na má companhia, mas não é por isso que ele vai andar com a má companhia, não é verdade, irmão? Meio contraditório isso, né? Não é por isso que nós vamos colocar o nosso filho lá no meio, onde só tem gente daquela espécie e de outras espécies, né? De caráter, eu estou dizendo, e nós vamos falar assim: não, tá bom que você vai lá e vai só influenciar. Difícil, né? É muito difícil, né? Então, irmãos, nós temos que orar: Senhor, guarda, livra, tira da má companhia mesmo, que os meus filhos sejam sal e luz. Jesus tem misericórdia, porque o inimigo, ele envia, viu, irmãos? Ele envia, viu? Ele envia o laço, ele envia mesmo para destruir, para tirar a mente, né? Para tirar o foco. Ele envia do jovem, do novo, do velho, porque Timóteo está dizendo aqui: mulheres nécias. Então, quer dizer, não são adolescentes. Nessa carta que nós lemos, nesse capítulo, que vai e entram e enganam, né? E buscam as mulheres nécias. Olha lá, Timóteo, só um minutinho, irmãos, desculpa, tá? Vou voltar lá. Olha aqui, ó, lá no versículo 6,
porque deste número são os que se introduzem pelas casas, viu? E levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado. Então, irmãos, o inimigo, ele tem prato para todas as idades, né? Ele quer mesmo matar, roubar e destruir. Então nós é que temos que vigiar e pedir para o Senhor: cobre-nos com teu sangue, nesses últimos tempos, cobre-nos com teu sangue, livra-me até da aparência do mal, abençoa minha casa, minha família e livra-nos, amém? E para nosso alento, nosso conforto, nossa renovação nessa manhã, Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste? O Senhor, o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa nem se fadiga, aleluia. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Oh glória, dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia. Coloque-se em pé nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias são trabalhosos, há muito o que fazer, há muitas almas para ganhar, há muitas pessoas para aconselhar, há muitos para orar, há muita luta mesmo na sua vida, na minha. Tem momentos que nós olhamos e falamos: Senhor, oh Pai, eu preciso sentir o Senhor aqui perto de mim, porque eu me sinto, Senhor, sozinho, desamparado, angustiado. Tem misericórdia, Senhor. Há mesmo